Apresentamos Opinião Espírita segundo Caibar Schutel, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Opinião Espírita de hoje. Hoje nós vamos falar de uma pessoa ímpar no movimento espírita. São aquelas pessoas que lutam, que vão para lugares, às vezes, distantes, para trabalhar pela implantação do espiritismo numa região. É sobre essa pessoa que vamos falar hoje. E que deixa para nós uma lição muito grande, que é aquela de sabermos, será que eu estou fazendo a minha parte no movimento espírita? Será que eu estou cumprindo com aquilo que provavelmente eu me comprometi no mundo espiritual antes de reencarnar? A pessoa que vamos conversar sobre ela hoje, e que ela vai dar sua opinião, é uma pessoa que eu admiro profundamente, porque ele não teve receio das dificuldades. E foram muitas as dificuldades, muitas. Você levar o espiritismo numa época em que a Igreja Católica dominava todo o Brasil, praticamente, e chegar ali com uma ideia, uma proposta nova, que provavelmente o clero não ia aceitar, as pessoas não iriam aceitar, mas ele vai, e com toda a sua força, com toda a sua determinação, ele faz isso acontecer. Hoje, o resultado do seu trabalho está aí, como nós vamos ver nesse momento aqui de opinião espírita, para tirarmos, né, as nossas conclusões. Afinal de contas, o que eu quero no movimento espírita? Eu quero ser só aquele bailarino que vai ao centro, baila com as palavras dos outros, baila com os efeitos, com os feitos dos outros, e volto para casa feito alguém que está cansado por ter saído de casa para ir a algum lugar? Ou será que eu já vou ao centro espírita naquela proposta superior de também ser um colaborador dentro das propostas do Evangelho de Jesus? É preciso pensar sério sobre isso. Cada dia que passa, mais o cerco se fecha para aqueles que estão buscando alguma coisa de diferente. Lá fora, na periferia, as pessoas estão se desarrumando. E nessa desarrumação, pegando comboio para outro planeta de provas e expiações, outra vez, ou talvez até um planeta primitivo. É claro que são filhos de Deus, filhas de Deus, que serão totalmente atendidos, que terão todas as suas necessidades atendidas também. Mas olha, ficar aqui na Terra é, antes de tudo, um prêmio, né, pelos nossos esforços. E estarmos aqui dentro desse trabalho, né, ainda é um prêmio maior. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, vamos entender isso. Vamos buscar essas informações do Espiritismo, mas fazer dessas informações algo muito superior em nossas vidas. Vamos falar hoje sobre uma pessoa, como eu disse para vocês, que é ímpar no nosso movimento, né? Aí está Caibar Schutel. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre essa pessoa, e que nós vamos conversar hoje, vamos ver que é uma pessoa extraordinária, né? Ele, o Caibar, na verdade, ele é um bandeirante do espiritismo. Vamos conhecer um pouco sobre Caibar? Vamos ver o que esse homem fez, o que ele trabalhou, o que ele promoveu dentro do movimento espírita no interior de São Paulo? Está a postos? Então vamos lá. Olha, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 1868,
E ele retornou ao mundo espiritual na cidade de Matão, que fica lá no estado de São Paulo, no dia 30 de janeiro de 1938. Então, ele foi um divulgador espírita, ele foi político, ele foi farmacêutico, filantropo brasileiro, né? E ele teve grande importância na história do espiritismo e de Matão, de São Paulo. Aí você pensa assim, mas nós vamos falar de uma pessoa que morou lá no interior de São Paulo, que muitas vezes não tem muito a ver com toda a estrutura do Brasil, pelo o tamanho do país, mas aí vocês vão ver que não. O trabalho dele atinge o Brasil todo. Mesmo numa cidade pequenininha, né? E ainda numa fase bem embrionária, né? Você vê, em 1868, as cidades brasileiras estavam ainda se fundamentando, né? Vamos continuar, então. Olha, o trabalho sempre foi sua vocação. Matão foi elevado à condição de município em 1899. Você viu que 1899 ainda não era nem município, era um distrito, né? Teve a honra de ter sido o seu primeiro prefeito. Entendeu a necessidade de criar a Câmara Municipal, que é a voz do povo, e ajuntou recursos, conseguindo construir o prédio para o seu funcionamento. Aqui dá para a gente perceber, né, meu amigo, minha amiga, que é um espírito muito antigo, com muitas experiências no campo da política. Você vê que ele trouxe para Matão a estrutura de ser um município e também entendeu que o povo tinha que falar, muito embora ele fosse o prefeito, mas o povo tinha que falar. Então, ele cria a Câmara Municipal, que é a voz do povo. Então, observe que estrutura espiritual essa criatura tem. E como que ela atuou, né, tão positivamente dentro da política daquele estado, desculpa, daquela cidade. Em 15 de agosto de 1905, ele lançou o jornal O Clarim, que até hoje circula por todo o Brasil. O jornal O Clarim, ele é um marco, né? Desde 1905, ou seja, tem mais de 115 anos, 117 anos, né, que esse jornal existe. Jornal espírita, né? Ele começa ali a divulgar a mensagem do espiritismo. E o interessante é que circula no Brasil todo. Eu conheço esse jornal desde muito tempo, desde quando eu era livreiro. Eu tinha uma livraria espírita, e desde a época eu já lembrava, eu já conhecia o jornal Clarim. E ele também criou, em 15 de fevereiro de 1925, com auxílio moral e material de um amigo, né, o Luiz Carlos de Oliveira Borges, ele fundou a RIE, que é a Revista Internacional do Espiritismo, uma publicação mensal dedicada aos estudos dos fenômenos anímicos e espíritas, também em circulação até os presentes dias. Eu tenho a honra de dizer que, na edição de março desse ano, foi publicado um artigo meu. Eu fiquei muito feliz. Hoje o seu diretor é o Cássio Carrara, que é filho do Orson Peter Carrara, muito conhecido no movimento espírita. Então, nós publicamos ali um artigo. Foi de uma alegria muito grande ver um trabalho nosso publicado na Revista Internacional do Espiritismo. Então, observe o trabalho, como ele é um visionário, né? Ele já previa naquela época toda uma estrutura que o espiritismo precisaria no campo da mídia espírita. E ele, então, começa a criar esses órgãos que vão dar fortalecimento à divulgação da mensagem espírita. Sabe, pensando isso, né, no início do século passado, quando o mundo estava saindo de problemas confusos, né, ainda com resquícios daquelas revoluções, né, Revolução Russa, Revolução Francesa, Iluminismo, Revolução Industrial, né, o mundo estava meio que, sabe, meio que aturdido com tanta informação, e o século XX vai, de alguma forma, consolidar aquilo, né? Então, ele estava lá no início ainda, no meio daquele fazer todo, né, daquelas experiências todas. Aí, daí a pouco veio a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra, e na Primeira Guerra ele estava encarnado ainda, então ele
trabalhando a informação, a divulgação do bem. Percebe como é que é interessante isso? Hoje nós temos todas as condições do mundo para realizarmos uma divulgação excelente. A mídia a nosso favor, né? A internet aí ajudando a gente a divulgar toda essa mensagem. Imagina se não tivesse a internet hoje. Como é que nós vamos fazer para divulgar a mensagem espírita com essa questão da pandemia, que ficou aí todo mundo afastado do centro espírita por 2 anos? Imagina se não tivesse essa mídia. E Caimbá, na época, não tinha o que nós temos hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, prestemos atenção nisso. Nós não podemos deixar a história passar sem pegar, pelo menos, os seus respingos positivos. Porque senão nós não vamos entender nada. Sabe? A história precisa estar presente, não como algo que eu vou ficar preso ao que passou, mas como uma alavanca me dando posições e posicionamentos para o meu futuro. Eu gosto muito de pessoas assim como Caimbá, que a gente nem imagina as dificuldades que ele enfrentou em Matão, birregião, para fazer o que ele fez. Né? Gosto disso e gostaria que você raciocinasse sobre isso. Você que daqui a pouco também, ou já está fazendo, né, dando as suas opiniões espíritas. Sabe? Pegue com essas pessoas firmes, com essas pessoas que têm uma condição, que têm uma força espiritual imensa e que não se detém ante as dificuldades. Dificuldades todo mundo tem. Sei que há dias em que a gente levanta e pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que não está dando certo? Isso acontece muito com todos nós. Né? Mas a persistência deve ser a nossa pauta de trabalho. A verdade sempre aparece. Por mais que queiram empaná-la, subjugá-la, ela brilha, aparece, e quando a julgam morta, ela se apresenta rediviva, ressuscitada como Jesus na Judéia, depois da crucificação. Essa já é a opinião de Caimbá Chuta. Tem pessoas que falam assim, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Tem pessoas que falam assim, quer ver? Uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Mas que coisa chata, feia, desnecessária e mentirosa. A mentira nunca será verdade. Nunca. Em hipótese alguma, uma mentira torna-se verdade. Essa é uma frase de efeito criada por pessoas maldosas para enganar os outros. Uma mentira repetida várias vezes torna-se uma ilusão. Torna-se uma alienação. Nunca uma verdade. Olha como é que eu vou trabalhar a verdade se o mestre dos mestres disse o que é a verdade. Que ela é que liberta o homem. Como é que uma mentira pode se tornar verdade? Ah, meu amigo, precisa refletir nesses jargões que voam por aí, sabe? Que a gente fica captando, sabe? Igual aquelas pessoas que capturam raios no ar, aqueles desenhos animados, né? De capturação de raios. E solta raio para frente, eu capturo e solto. Não, isso aí é ilusão. Uma mentira dita várias vezes torna-se uma ilusão ou uma alienação. Cuidado com isso. Não aceite a mentira em hipótese alguma. Como diz Kardec, é melhor você rejeitar 9 verdades e aceitar uma mentira. Cuidado. Então, porque a verdade, uma hora ela vai aparecer. E quando ela aparece, né, vai ser difícil, porque a consciência, nossa consciência está em busca dessa verdade o tempo todo. Então, a pessoa que não está em busca dessa verdade e que aceita qualquer mentira, ele está iludido ou alienado. Olha, cuidado com isso, não entra nessa. Sabe? Nós não estamos mais na época de ficar capturando esses raios mortíferos que surgem para nós
e lançá-los, ou seja, ouvir e passar para frente uma mentira. Né? Então, por mais que queiram empanar a verdade, subjugar a verdade, ela brilha, porque ela é a verdade. Aparece, e quando a julgam morta, ela se apresenta rediviva, ressuscitada como Jesus na Judéia depois da crucificação. A verdade tem como eixo três coisas interessantes. Ela tem a lógica, ela tem a justiça e ela tem o amor. Então, a consistência ou o eixo da verdade é isso. Lógica, justiça e amor. Então, se você ouve alguma coisa e não tem essas propriedades dentro daquilo que você ouve, eu te falo que deixa para lá. Não aceite, não anime isso no seu coração e muito menos passe para frente. Então, o Caribá já foi muito sério, muito severo ali. Olha, você está falando mentira, mas a verdade vai aparecer. E quando a verdade aparecer, você vai ficar subjugado, né? Você vai ficar meio que desacreditado, né? Dentro da sociedade. Meu amigo, minha amiga, nós que somos espíritas, ou mesmo quem não é espírita, por favor, né? Enalteçam a verdade, porque só ela nos libertará, como disse Jesus. Continuando, então, somos alpinistas da evolução que destilam suor. De escarpa em escarpa, galgamos a montanha da experiência, adestrando-nos para transpor a garganta que nos escancara o abismo diante da tentação. Estudantes comuns, nos currículos da existência, enceleiramos preciosos conhecimentos em cursos laboriosos de observação e trabalho, para superarmos a prova eliminatória, às vezes num só dia de sacrifício. Veja que reflexão é essa do Caribá. Olha, você já ouviu falar que somos alpinistas da evolução? E aqui nós podemos lembrar, né, dos nossos antepassados, aquelas pessoas que a gente chama de pessoas primitivas, né, pessoas antigas, que eles adoravam as montanhas, lembram? Que eles tinham as montanhas sagradas. Até hoje o Himalaia é meio que um desse ícone, né, do sagrado, grandes montanhas lá do Nepal, grandes montanhas lá da Ásia, muito consideradas montanhas sagradas, né? A história conta isso para nós. Quantos filmes nós assistimos, né, sobre o sagrado, sobre a montanha sagrada? E ele então vai dizer que nós somos alpinistas da evolução, ou seja, por que eles adoravam, sacralizavam as montanhas? Porque ali significava evolução. Você, para evoluir, você tem que subir, você tem que sair do chão e elevar-se, como a montanha faz. Então, a montanha é o símbolo da elevação, da evolução. E o Caribá vai nos dizer que somos alpinistas dessa evolução. Que a gente tem que trabalhar, tem que suar para conseguir isso, né? E vencer as escarpas, os perigos dessa subida, né? Para entrar na experiência. E quando eu entro na experiência pela vivência, eu crio inteligência. Então é preciso nos preparar, né, para não cairmos nas tentações que acontecem nessa subida da montanha. Porque ainda somos estudantes comuns, né? E a gente ainda, nos currículos aí da existência, né, aceleramos, né, adquirimos preciosos conhecimentos em cursos laboriosos de observação e trabalho, mas para superar a prova eliminatória, às vezes, num só dia de sacrifício. Ele dá aqui uma dica, né, bastante interessante sobre o que é a evolução. A evolução é isso. Eu tenho que galgar cumes cada vez maiores, mais altos, mas eu tenho que tomar cuidado com as tentações da vaidade, né, do orgulho, do egoísmo. Às vezes eu sei um pouquinho mais, aí eu me sinto a pessoa extremamente superior a todos. Muitas vezes a gente vê aí pessoas com títulos de doutores, PhD, que são intragáveis. São pessoas que não têm um diálogo com o mais comum, porque se acham no topo
do conhecimento, meu amigo, minha amiga, vejam bem, essas pessoas que estão nesse topo, lá no mundo espiritual, é o mais ignorante de todos, porque não sabe nada do mundo espiritual, não sabe nada da proposta superior da vida. E muitas vezes uma pessoa tão simplesinha, né, está sabendo muito mais sobre isso. Eu preciso tomar cuidado. Caibá sabia disso. Então ele fala, nós somos alpinistas, ou seja, temos que trabalhar o tempo todo. Se eu quero galgar alguma montanha, eu tenho que trabalhar, porque quando essa montanha, quando a gente chega nessa montanha, nesse cume, nós temos que pensar em outros cumes. Essa é a evolução. E agora essa prova, eu acho interessante esse final dele aqui, olha, a prova eliminatória, às vezes, é feita num só dia de sacrifício. Tem aquele dia, parece que é marcado, né, dentro do nosso ciclo, é aquele dia que você vai dar teu testemunho. E chega o bendito dia, e a gente tem que estar pronto, estar animado para ele. Outra opinião de Caibá. O minuto que se esvai é a nossa oportunidade valiosa. O lugar onde estamos é o anfiteatro de nossas lições contínuas. Por isso, caminhar sem Jesus nos domínios humanos é sentir que a água não dessedenta, o alimento não sacia, a melodia não eleva, a página não edifica, a flor não perfuma e a luz não aquece. Sabe por quê? Porque Jesus é o digno representante do amor. Tudo que nós fizermos, se não tiver amor, não vai descedentar, não vai alimentar, não vai saciar, não vai elevar, não vai edificar, não vai perfumar, não vai aquecer. Precisamos saber realizar as nossas ações, todas elas, em função e com o amor. Então, precisamos disso. Se nós não entendermos dessa maneira, nós vamos fazer, buscar, procurar, e não vamos encontrar nada. Então, meu amigo, tudo que você fizer, guarde com você. Tudo que você fizer, que você faça de forma inteligente, harmonizada, para que fique perfeita, para que fique bela e para que fique bom. Aí você está trabalhando no eixo do amor. Porque isso tudo tem lógica e tem justiça. Então, Jesus trouxe esse amor para nós. Né? Ele nos ensinou como fazer. Se você olhar a Terra, que é a construção dele, mais próxima que nós sabemos, se você olhar a Terra, você vai ver que ela é tudo isso. Ela é feita inteligentemente, construída inteligentemente, com harmonia, com perfeição, com beleza, e muito bom de se morar. Quem não gosta da Terra são aqueles que estão confusos, estão eclipsados na razão, como diz Emmanuel. Aí não gosta da Terra. Mas a Terra, ela é esse planeta, inteligente, harmonizado, perfeito, bom e belo. Aí, se você fizer as suas ações, todas as suas ações, até colocar uma água no copo, para você beber ou para dar para alguém, se você não fizer nessa sequência, você não está gerando amor. Aí você não vai descedentar, você pode tomar água, e a água não descedenta, você pode alimentar. Por isso que as pessoas têm esses desastres alimentares, né? Come e não está satisfeito. Né? Bebe, quer mais. Porque não tem amor ali, gente. Não existe essa sequência bonita do amor. Não existe. E tem tanta coisa linda para ser feito a partir do amor. Aliás, tudo, né, para ser feito a partir do amor. Se não for assim, nós vamos vivendo de qualquer maneira, criando situações complicadas em nossas vidas, buscando encontros desastrosos, né, que a gente acha que são definitivos e fundamentais, quando na verdade não é nada disso. São frutos das nossas incongruências, das nossas buscas em status, né, de desarmonia.
Então, se eu busco as coisas de maneira ignorante, desarmonizada, nunca vai ficar perfeita, vai ficar um garrancho que nada tem a ver com a beleza e vai ficar horroroso, não vai, nada tem a ver com o bom. É isso que a grande parcela está fazendo. E você vai continuar nesse critério, nessa estrutura? Eu te aconselho a pensar bem, a analisar bem, para ver se é isso que você quer. Sabe, meu amigo, minha amiga, não há mais tempo. Eu digo para você de coração e com muita certeza, não há mais tempo. Os nossos ciclos individuais e coletivos estão fechando. E daqui a pouco fecha. Então, você está vendo essa pessoa que chega na tribuna e fala, e destila ódio, destila mentira. Essa pessoa daqui a pouquinho passa. E às vezes passa de forma dramática, de forma trágica. E o que falou, o que fez, vai ficar esquecido pelo povo. Então, cuidado. Você pode ouvir tudo, você pode participar para analisar, mas cuidado com a posição que você toma. Veja se está de acordo com a lógica, com a justiça e com o amor, principalmente o amor. Se não tiver, te aconselho, busca outra coisa. Caminhar com Jesus sempre, sem dúvida. Marchemos assim, arrimados nos padrões do Mestre, sem que nos creiamos no pretenso direito de reclamar ou maldizer, tumultuar ou censurar. Olha, quando esses espíritos, que nem o Caribá Chuto, falam uma coisa dessa, me dá a impressão, e provavelmente você também vai definir isso, vai concluir isso, de que esses espíritos estão vindo de instâncias superiores da evolução, onde as criaturas que lá residem entendem o que é o Mestre Jesus. Não ficam fazendo brincadeiras com esse nome, não ficam criando histórias contrárias, não ficam enaltecendo o mal que fizeram com ele. Esses espíritos que convivem nas esferas superiores do planeta Terra entendem o que é o Cristo, quem é Jesus. Então ele fala, caminhar sempre com ele. Então não era que ele fosse aquele religioso piegas, né? Aquela coisa chata, não. É pessoa sensata, olha, não tem. Aqui nesse planeta o diretor é ele, não tem outro diretor. Então vamos caminhar com ele. Porque se ele está investido deste poder, aliás, ele fala isso, né? Numa das suas falas, ele fala, Deus me investiu do poder. Então, se ele está investido desse poder que Deus o otorgou, eu vou seguir quem? A pergunta é essa, quem que eu vou seguir? E Pedro faz essa pergunta para Jesus. Quando alguns discípulos abandonaram o trabalho, Jesus pergunta para os apóstolos, vocês vão me abandonar também? Aí Pedro pergunta, mas Senhor, a quem seguir? Pergunta inteligente de Pedro, né? Quem que nós vamos seguir, minha gente? Veja aí. Qual a pessoa que você pode dizer que eu vou seguir essa pessoa? Não tem. Porque o mais digno das pessoas que você imaginar que exista são aqueles que estão seguindo Jesus. Então, siga Jesus também, como essa pessoa que você considera muito interessante, muito bom. Agora, se essa pessoa que você considera muito interessante, essa pessoa não tem o eixo da lógica, da justiça e do amor, meu amigo, então, olha, está na hora de você mudar. Está na hora de você pensar diferente. Está na hora de você buscar aqueles que buscam Jesus, que caminham com Jesus, ou então você próprio faz esse caminhar com ele. Então, marchemos assim, arrimados nos padrões de Jesus, sem que nos creiamos no pretenso direito de reclamar. Tem gente que adora reclamar, né? Reclamam de tudo, como se eles tivessem a solução para todas as dificuldades. Então, quando eu reclamo, gente, quando eu maldigo alguma coisa, eu tenho que ter uma coisa melhor. É muito fácil sentar numa cadeira, ou sei lá onde, e começar a falar mal daquele que está trabalhando, sabe? Daquele que está funcionando, daquele que está
criando alguma condição melhor. É muito fácil fazer isso. Agora eu quero saber se você vai levantar dessa cadeira e vai fazer melhor. Porque se você já tivesse essa condição, meu irmão, minha irmã, Jesus já teria te colocado naquele lugar. Ele só não te colocou porque você não tem condições. Temos que entender assim. Eu nunca tive cargo de direção assim grande, nunca fiz isso na vida, porque eu não tenho condições para isso. Então Jesus não me coloca lá. Está vendo como é que são as coisas? E tem gente que adora tumultuar, né? Censura todo mundo, é isso, que é aquilo, e fala essas palavras assim, arrastadas, irônicas. O que ironiza, meu amigo, ele está tentando se salvar a si mesmo das suas próprias incongruências, das suas próprias fragilidades. Então, ele ironiza como defesa. Cuidado com a ironia, que está muito ligada à censura, a tumulto. As pessoas que se acham o máximo dos máximos, tudo bem que você tenha conhecimento, eu aplaudo você, mas use teu conhecimento para edificar, não para perturbar a paz de ninguém, não é? E muito menos a sua, porque você é responsável por aquilo que você cativa. Se você cativa tumulto, reclamação e censura, elas voltarão para você. Né? Daqui a pouquinho alguém está reclamando de você, está censurando você, está tumultuando a sua vida. Vamos fazer um acerto nosso com a lei de Deus? Né? Vamos caminhar com Jesus, como disse Caivá. Olha que opinião sensata de Caivá Schutel. Está vendo como que nós temos que pensar seriamente do que nós estamos fazendo de nós e para o mundo, para o próximo? Jesus não mandou amar ao próximo? Mandou. O que é amar ao próximo? Pelo menos respeitar o próximo, na sua condição de Cristo em evolução. Você faz isso, você imagina que o próximo é essa pessoa? Um Cristo em evolução? Por mais ínfimo que ele seja, por mais complicado, por mais estranho que seja, ele é um Cristo em evolução? Pensa nisso. Porque se você perturbar a paz desse Cristo em evolução, alguém vai perturbar a tua paz, que também é Cristo em evolução. Isso não é bom. Está chegando a hora de pensarmos mais seriamente na vida e na evolução, para nós não ficarmos aí, sabe, dando martelada no vento. Desistamos de reivindicações, privilégios, prêmios ou honrarias de superfície, porquanto urge aspirarmos à medalha invisível do dever retamente cumprido que nos brilhe na consciência, a coroa da paz que nos cinja os pensamentos e a carta branca do livre-arbítrio que nos amplie o campo de ação do bem puro. Muita coisa, né? Muita informação. Vamos tentar entender, né? Desistamos de reivindicações. A gente sabe que a lei de Deus, ela é perfeita. Então, ela vai dar a cada um segundo as suas obras. Como disse Jesus. Deus é justo e dá a cada um segundo as suas obras. Então, eu não preciso reivindicar nada. Porque se eu estou no caminho reto do trabalho das minhas ações, eu terei, né, as minhas aberturas e os meus crescimentos. Agora, se eu não tiver, eu fico pedindo. Eu mereço isso. Eu já merecia isso. Será que merecia? Será que você já fez um exame de consciência para saber se realmente você merecia aquilo que você está reivindicando? Quando a gente trabalha para o bem, quando a gente se liga ao Evangelho, e essa é uma função principal do aprendiz do Evangelho, eu não preciso reivindicar nada, basta eu cumprir com o meu dever. E tudo me será dado por acréscimo. Não é assim que Jesus falou? Buscai antes o reino de Deus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Então, eu não estou entendendo o Evangelho, percebe? Eu não estou tendo uma condição, né? Eu não estou tendo uma condição de perceber como é o Evangelho.
Então, se Jesus falou, olha, busque antes o reino de Deus, com todas as suas glórias, as suas honras, que tudo mais vai ser dado. Por quê? Porque eu entro na faixa, eu entro na frequência desse reino de paz. Agora eu fico aqui sentado nas minhas coisas, fazendo pequenas coisas ou coisas pequenas e mal feitas, e acho que eu tenho o direito de reivindicar alguma coisa? Meu amigo, se você me entregar uma Mercedes agora, eu te agradeço. Muito obrigado. Não quero. Não tenho dinheiro para pagar IPVA, não tenho dinheiro nem para botar combustível nesse carro, e muito menos para sair com ele na rua e ser visto e as pessoas ficarem com inveja de mim. Eu não quero, muito obrigado. Não quero isso, muito obrigado. Então, eu não reivindico isso nunca. Então, você faça aquilo que a vida te entregar para você fazer. A vida te entrega esse trabalho que você está aí fazendo agora. Faça bem feito. Porque se você fizer muito bem feito, você cresce nele. Quando você cresce nele, há outros postos para você trabalhar, para você penetrar. Certa feita, um amigo meu me contou que ele teve um sonho interessante. Ele disse que ele estava indo numa estrada. Ele era um trabalhador, ele era uma pessoa que estudava o Evangelho, estudava não, estuda o Evangelho, que pratica, que faz de tudo para ser um bom trabalhador do bem, faz aquilo que chega para ser feito. Ele falou que estava indo numa estrada, e foi. E quando chegou lá, essa estrada fazia uma curva. Quando ele começou a fazer a curva, ele viu que tinha um senhor assentado numa cadeira. E embaixo, esse senhor viu uma cidade linda, maravilhosa. E ele ali olhando aquela cidade. Então, esse amigo que sonhou me disse que quando ele chegou nesse senhor da cadeira, o homem olhou para ele, levantou e falou: oh, que bom que você chegou. Por favor, assenta aqui no meu lugar e fica de vigia dessa cidade maravilhosa, que agora eu vou para ela. Um dia você vai dar o seu posto também. Então ele entendeu o sonho. Quanto mais você se esforça, mais postos você alcança e mais amplitudes lhe serão oferecidas. Então você não precisa reivindicar nada. Faça aquilo que a vida te oferece, mas faça bem feito. Com inteligência, com harmonia, com perfeição, que fique belo e fique bom. Que aí você está trabalhando no eixo do amor. Fora isso, meu amigo, é muito difícil. Muito difícil. Não é? Então, o nosso Caibá, ele tem posturas interessantes, né? Então, precisamos aspirar a medalha a medalha invisível do dever retamente cumprido. Então, eu não tenho que ficar buscando medalhas que brilhem meu peito. Se ela vier, tudo bem, mas eu não estou afim dela. Eu quero a medalha invisível do meu dever bem cumprido. Porque aí é Deus é que está me vendo, é Jesus que está me vendo, meu mentor que está me vendo, porque vai brilhar a nossa consciência, onde está estabelecidas as leis de Deus. Vai me dar a coroa da paz, né? Que vai me ajudar nos pensamentos para eles sejam cada vez mais positivos, né? E a carta branca do livre-arbítrio, que nos amplie o campo de ação do bem puro. Porque tem gente que reivindica livre-arbítrio para fazer coisa errada, né? Eu tenho o direito de fazer isso. Meu amigo, cuidado. Cuidado com o teu livre-arbítrio, sabe? Cuidado, não fica assim muito entusiasmado com ele, não. Ele é bom, claro, mas é como ele diz aqui, né? Que tem que ser no campo da ação do bem puro. Caso contrário, esse nosso direito de fazer o que queremos, né, pode complicar um pouquinho nossas vidas. Então, cuidado com o teu livre-arbítrio. Use-o, você tem que usá-lo. Ele é uma ferramenta, né, da sua evolução, mas vá com calma com ele. Muita calma. Analise antes de você exercer seu livre-arbítrio aquilo que você deseja, aquilo que você quer. E por falar em desejo, vai transformando esse desejo em vontade, que é melhor. Desejo é meio bruto, é meio ignorante, é meio cego, né? A vontade não, a vontade ela é compassiva,
ela é estudiosa, ela é reflexiva. Continuando com as opiniões do nosso Caibá, né? Regozija-te, pois, se a tua fé vive na intimidade do lar, combatida na oficina de trabalho, fustigada no círculo dos amigos, fiscalizada na ribalta social, ou testado na enxerga do sofrimento. Veja que espírito é esse, né, minha gente? Nós estamos percebendo a grandeza deste espírito, né? Então, você fique feliz, né? Somente se a tua fé está dentro do teu lar também. Como é que você lida com o seu lar? Com as pessoas que estão ali junto de você, que Deus colocou junto de você. Então, tudo é colocado por Deus, né? Tudo. Dentro das frequências necessárias. Ok? Ele criou as frequências. Então, nós vamos transitando nessas frequências. Então, está no meu lar aquele que precisa frequencialmente compartilhar com a minha frequência, para compensar frequências. E como é que eu vivo aí dentro do meu lar? Brigando, traindo, desarrumando, desajustando, gritando, impondo. Tudo isso acontece no lar. Como pode acontecer também, né? Harmonias, perfeições, né? Inteligência, belezas, bondades. Tudo isso pode acontecer no lar. Agora, como é que eu faço? Né? Eu sou aquela pessoa que eu, quando chego em casa, eu viro bicho. Aí eu vou lá para os meus instintos, né? Os instintos mais grosseiros, que é o da violência, do medo, da raiva. E aí, se a minha toalha não estiver no lugar que eu gosto, nossa, eu brigo. Se a mesa estiver assim, meio que para lá do que para cá, nossa, que gritaria que eu arrumo. A reclamação, sabe? Ô, meu irmão, se a mesa está mais para lá do que para cá, coloca no lugar certo, que você está aprendendo o quê? A estética, que é bom para você. Sabe? Nós não aprendemos com as mínimas coisas e queremos ir para o céu, olha só. Né? Então tem que ter trabalho, né? Tem que ter amigos, os amigos nos sustentam, mas eu tenho que entender que o amigo também tem a vida dele. Não tem que querer que o amigo seja meu, né? Seja de meu uso, o tempo que eu bem desejar. Conheço pessoas que é assim, se ele liga para o outro não atende, porque não pode estar fazendo uma coisa e ele fica muito, muito bravo mesmo. Eu te liguei, você não me atendeu. Olha que triste que é isso. O amigo tem vida própria, né? Tem a evolução dele, tem as coisas para ele fazer. Então, o amigo deve ser um porto, uma ajuda, um refrigério, mas não uma apropriação. Né? A sociedade também, né? A sociedade é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou nesse contexto social. Eu faço parte deste contexto social. E como é que eu estou nesse contexto social? Eu estou pronto para passar pelas minhas dores? Então ele vai falar, olha, é necessário conduzir a nossa cruz de renúncia às gloriolas do século. Poucas coisas, né, de glórias aí que a gente acha que é o máximo. Eu fico vendo, por exemplo, uma pessoa que foi uma atleta muito famosa, né, ou famosa, e depois passa a época dela, porque o atleta ele depende do corpo, né, é um corpo jovem, enfim. Então ele depende do corpo, caçou aquele momento ali. Tem muitos que entram em depressão, até suicídio, né? São gloriolas do século. Então, você tem que viver cada momento nessa situação. Olha, eu sei que vai passar esse momento e depois eu vou fazer outra coisa, já vou preparando o meu futuro. Né? Então, tem que ser com serenidade, abnegação, paciência. Aí vai concluir dizendo, somente assim que poderemos ser recompensados pelo triunfo sobre nós mesmos nas rotas da perfeita alegria. Ou seja, eu pratico a minha rota, eu sou o construtor da minha alegria. Não é ninguém que vai construir a minha alegria, ninguém. Eu tenho filhos, tenho netos, né? Sou feliz por eles, claro,
mas cada um deles está fazendo, está cumprindo as suas retas, os seus ritos, né? As suas necessidades. Então, eu não dependo deles para ser alegre, para ser feliz. Dependo de mim. E quero que eles dependam deles também. É assim nós vamos. Companheiros caminhando numa grande estrada, que é a estrada que nos leva a Deus. Sede bons para com vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para povoarem os ares, nem armeis ciladas aos animais que habitam as matas e os campos. Aqui ele dá uma nota de respeito muito grande, né, à natureza, aos animais, principalmente. Na época de Caibá, eu vivi um pouco, né, ali na metade do século passado, tinha essa coisa de ficar armando alçapões, né, para pegar pássaros, para depois vender. Ainda tem isso até hoje, né? Inclusive, é muito combatido, com muita justiça isso. E pegava-se os pássaros, né? Às vezes para ficar preso. Eu tinha um tio que ele tinha umas 30 gaiolas com passarinhos presos lá. Toda manhã ele tinha que ficar limpando gaiola, né? Então, botando alimento, botando água. Ele usava a manhã dele todinha para fazer isso. Enquanto que ele podia estar trabalhando, agindo, fazendo outra coisa, aprendendo outras coisas, né? Ele era um hábil comerciante, então poderia fazer isso, mas eu ficava olhando ele, arrumando aqueles pássaros, eu pensava, eu jamais faria isso, né? Então, vamos ter respeito pelos nossos irmãos, porque nós já passamos por lá, viu, gente? Pensemos nisso. Eu vou machucar uma criança? Não, eu já passei pela criança. Renunciais às caçadas, diversão vil das almas baixas que se alegram com os estertores das dores alheias, sem pensar que poderão também ter dores angustiosas e que, nesses momentos, em vez de risos e alegrias, precisarão do bálsamo e misericórdia. Essa caçada aí está dizendo uma caçada de animal, de safaris, né? Mas nós também podemos pensar isso. Será que eu estou caçando a liberdade de alguém, caçando a felicidade de alguém? Eu estou querendo destruir isso? Porque isso é vil, próprio de almas baixas. Como ele fala, essas pessoas se alegram, né, com um problema alheio. Mas ele esquece que isso pode vir para ele também, né? Aí vai dar problema. Eu estava ontem conversando com amigos e estavam me dizendo de um jovem que recebeu uma herança virtuosa. E ele era já quase oficial da aeronáutica, enfim. Já era oficial da aeronáutica, muito inteligente, passando lá em primeiros lugares e tal. E, de repente, os pais desencarnam e ele herda uma herança vultuosa. Então, de um lado, ele tinha a herança recebida e, de outro, ele tinha a inteligência e o trabalho dele a seguir. Sabe o que ele faz? Ele renuncia ao trabalho e vai viver da herança. Hoje, ele vive drogado, alcoolizado, completamente desnutrido, completamente desnorteado sexualmente e acabando com a herança do pai e não realizando o dever que tinha que realizar. Está vendo como é que são as coisas? Aí ele está perdendo a encarnação dele, né? E virou umas dores para ele uma hora dessa. Chega a essas dores. Ele não tem nem 40 anos, imagina. Daqui a pouquinho chegam as dores, né? Porque o corpo vai ficando debilitado, 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 e vai perdendo toda a sua força do agir, né? A sua pulsão do agir, né? Como dizia lá o nosso querido Spinoza, né? E aí ele vai perdendo essa força do agir, essa coisa toda, e aí vai precisar de misericórdia, de ajuda dele. Cuidado com isso, enquanto você está bem, né? Enquanto seu corpo está te ajudando, enquanto você pode planejar e realizar, planeje e realize só coisas boas, para que quando o seu corpo, se por acaso não te der mais condições, você pensa, pelo menos eu fiz enquanto eu podia fazer. Agora eu vou fazer outra coisa. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou, sabe, vou fazer outra coisa que eu posso fazer mais, sem muita ação física, mas que eu ainda possa realizar. Então, é isso que precisamos pensar, sabe, gente? Que tudo passa. Olha, se você é jovem, cuidado que essa juventude vai passar. E quando ela passar, que você deve para o teu futuro
boas recordações. É isso que vale. É para isso que a juventude serve, para a gente criar na pulsão do jovem a fortaleza do idoso. Liguem-se ao pensamento superior e cultive no Espiritismo a ideia universal do bem, irrigando sua alma de consolo e esperança, a fim de vibrar acima das paixões, tranquilo e feliz, após as lutas necessárias no caminho renovador do aprendizado espiritual da carne. Diga não ao suicídio, pois o caminho que ele conduz somos do arrependimento e de dores atrozes. Um conselho imensamente perfeito para todos nós, né? Ligar a pensamento superior, entender o espiritismo, né? E trabalhava em função do espiritismo, né? Que é a ideia universal do bem, né? Buscar essa ideia universal do bem, para a gente ter sempre consolo espiritual, sempre esperança, né? Aí as nossas paixões, né, vão sendo equilibradas, que é preciso da paixão para dar como pulsão, né? Mas não é essa paixão desesperada que me cega, né, me deixa tranquilo e feliz. Né? Veja que coisa linda, né? Que texto bonito. Após as lutas necessárias no caminho renovador do aprendizado espiritual na carne. Então, você vai ter essas funções satisfeitas quando você vencer a tua etapa. Quanto vai durar a tua etapa? Não sei. Mas enquanto você estiver encarnado, você está nela, está na luta. Tem pessoas que se entregam, né, com uma facilidade. Ai, qualquer coisinha estou doente. Ah, não aguento. Ih, nossa, cansei demais. Você acha que Deus vai te dar coisas superiores às tuas forças? Né? Daí depois fica doentinho, 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 fica acamado, né? Fica ali. Aí vai definhando lá no leito, vai definhando até morrer, até não ter mais jeito. Aí chega lá no mundo espiritual e fala, poxa vida, o que eu fiz da minha vida? Perdi tudo por preguiça, por omissão, né? Por insensatez. Isso acontece o tempo todo, gente. Que não sejamos nós engrossando essas filas. Diga não ao suicídio, né? Claro, suicídio é uma ilusão, né? É uma tremenda ilusão. É uma fuga para os desterros que aquela criatura vai sofrer. Porque não tem morte, não existe morte. Né? E você não tem que duvidar disso, porque é só você ser um pouco cientista que você vai entender que não tem lógica, nem justiça, nem amor na morte. Então, o suicídio é uma ilusão. Estou iludido que eu vou abandonar isso tudo aqui porque eu não estou dando conta. Você não está dando conta porque você não quer dar conta. Você está com preguiça, você está com vaidade, você está com orgulho. Então, para um pouquinho, reflita. Você é filho de Deus, meu irmão, minha irmã. O caminho que ele conduz são de arrependimentos e dores atrozes, ação. Os suicidas todos estão arrependidos hoje. O que eu fiz da minha vida? E agora, para reconstruir isso? Dores atrozes. Está escrito aí. Por quê? Porque ele se machucou, ele arrebentou o perispírito dele. Agora vai ter que consertar isso. Isso é complicado, dói, mas dói muito. Suicidas sempre dizem isso. Daqui os vemos, às vezes, os suicidas, né, como larvas buscando a réstea do sol que ele desprezou. O Caibá estava lá no mundo espiritual e vendo, né, esses suicidas e dizendo que eram como larvas buscando a réstea do sol que ele desprezou. Porém, como Jesus é a luz do mundo, busquemo-lo, empenhando-nos nas lides da imortalidade e despertaremos, além da morte, como andorinha feliz, singrando o ar ridente de eterna primavera. Olha, que coisa bonita, que texto, né? Poético esse. E você observa que, de novo, ele fala em Jesus, mas ele fala sempre com aquela autoridade de espíritos de planos superiores, que sabe quem é Jesus. Né? Ele está falando sobre Jesus, mas ele sabe quem é Jesus. Ele não está falando de Jesus assim como aquela alma quase penada, oh, Jesus, me ajuda. Não, ele está falando assim, Jesus, que eu conheço, que eu vivo, que eu permaneço sob as suas ordens e faço aquilo que ele me orienta a fazer, porque ele é
a expressão desse bem. Veja você, amigo, como é que é a tua relação com Jesus? Você já parou para pensar? Não estou dizendo Jesus, aquele Jesus meio que mítico, né? Aquele Jesus que eu transformei num mito, não é isso. É aquele Jesus que eu falo assim, olha, meu amigo, ele mesmo fala, né? Eu já sou amigo de vocês. Então, é aquele amigo que sabe muito, mas muito, 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 muito além do que eu posso imaginar. Muito além das que as minhas propostas de conhecimento, de lucidez, né? De tudo. Então, eu procuro esse Senhor. Senhor, como é que vai ser? O que o senhor quer que eu faça? Por favor, me oriente. Eu quero que você caminhe 100 quilômetros para levar um balde de água para uma família que está sedenta. Pois não, me dá o balde que está lá eu. Porque eu sei que depois daqueles 100 quilômetros percorridos, levando aquele balde de água, eu receberei o bálsamo do dever cumprido. Claro que isso é uma metáfora, mas cabe a nós, né, essa reflexão. Quando, um tempo atrás, né, quando a estrada que me levava à minha terra natal não tinha asfalto, era aquela terra que se chama de estrada de terra, né? Então, acontecia que a gente chegava num determinado lugar lá dessa estrada, que a gente descia o morro, às vezes choveu, estava aquele barro, o carro estava aquele barro puro, para-brisa cheio de barro, e tinha um senhor lá que ficava com um balde esperando os carros passarem. Não eram tantos, mas passavam. Aí, quando você passava, tinha os baldes d'água, ele limpava o carro para a gente. Que é isso? Entendeu? Será que eu fico lá na estrada esperando o meu amigo, o meu irmão, que vai passar necessitando da água que eu posso oferecer para ele, para limpar o para-brisa, para ele não ter um acidente na frente? Meu amigo, temos que pensar, tá? Muita, muita coisa a ser refletida aí dentro das nossas vivências, né? Dentro do nosso estar social. Ok? Vamos continuar, né? Entendamos sempre que a religião dos homens não tem espírito. Para ela, o evangelho é letra morta. Não tem a palavra de Jesus. Né? A nossa religião não tem a palavra de Jesus. A gente sabe disso. A religião de Deus, ao contrário, é vivificada pelo Espírito da vida eterna. É acionada pelas revelações sucessivas, baseia-se na palavra de Jesus, que é a palavra do ensino cósmico para o planeta Terra. Então, o que está acontecendo aí nessas galáxias, né, nesses mundos superiores, Jesus trouxe para nós como lição inicial. Você vai pegar primeiras lições, literalmente, depois vai se aprofundando. O evangelho é isso. Aí eu não quero essa coisa. Eu não gosto dessa coisa. Eu gosto de ser como eu sou, ainda bato no peito, eu mando, eu determino. Olha, estou meio preocupado com essas determinações. Eu prefiro as de Jesus. Ela nos ensina a perdoar, orar, auxiliar, servir e amparar seus próprios perseguidores, detratores, caluniadores e adversários. Está escrito. Então, a palavra de Jesus é essa. Ensina a gente a perdoar. Por que eu não perdoo? Porque eu não conheço a palavra de Jesus. Eu não analiso, eu não aprofundo nela. Eu nem oro, né? Vou viver de qualquer maneira, não perdoo. Essa coisa é tão triste, né? Quando você ouve uma pessoa falar que não perdoa. Ela não entende nada. Né? Que o perdão é a libertação. Quando eu perdoo, eu me liberto. Será que eu tenho mesmo que perdoar? Porque é bom quando eu não tenho nada que perdoar. Porque aí eu não tenho ressentimentos, não tenho mágoas, não guardo nada disso. Eu vou vivendo a minha vida e que o outro viva a vida dele. A religião de Deus é a luz universal, que proclama a verdade, o caminho e a vida. Repetindo a palavra do incomparável, sábio e santo Jesus Cristo. Nossa, ele fala em Jesus o tempo todo com autoridade. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, que a vossa justiça seja maior que a dos escribas e fariseus, que eram pessoas que eram
ditos, né, os grandes da sociedade, mas que as ações deles eram terríveis, né? Amai a Deus e ao próximo, porque neste amor se fundam as leis e os profetas. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí a mensagem, né? Importante considerar que precisamos conquistar o reino de Deus em nós para o mundo. Cerremos, pois, fileiras, nós que buscamos o reino de Deus e sua justiça. Que a nossa casa, varrida e adornada, se encha de cátedras, onde o Espírito da Verdade tenha repouso. Que as nossas candeias sejam abastecidas de óleo sagrado, possam ser acesas pelo Espírito da Luz e cheios de gratidão ao anjo da paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua incomparável doutrina, dediquemos-lhes os melhores momentos da nossa existência terrena. Eu não sei se você está percebendo isso, sabe? Eu não sei se é da sua percepção, né, essa coisa do Caibá. Ele fala como alguém que vive lá em cima, vendo de cima. Então, provavelmente, as experiências que ele teve antes de reencarnar, como Caibá, foram sensacionais nos mundos superiores, nos planos superiores da criação. Porque ele fala de Jesus como proposta definitiva para o homem da Terra. Não como aquela coisa meio, como eu estava dizendo. Não, Jesus, para ele, sabe, não tem o que você discutir a respeito. Jesus é o grande Senhor. Não é uma bela lição, não é uma bela opinião para nós? Pensa você. Pensa você. Ele está oferecendo o que ele tem de melhor. E o que ele tem de melhor é o quê? O entendimento do Senhor Jesus nas nossas vidas. Olha, sensacional. Espero que você esteja entendendo dessa maneira, né? Aí, continuando, né? O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo. Nossa, isso é fantástico. Quando o espírita se melindra, ele se julga mais importante que o espiritismo e pretende ser melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. Você, espírita, está melindrado? Está melindrada? Olha o que ele fala. Você é maior, né? Você se julga mais importante do que o espiritismo. Nem vou falar muito, só para você refletir. A resignação é excelente virtude que precisamos cultivar. A indiferença é manifestação do egoísmo que precisamos extirpar. A resignação é a coragem da virtude. Resignação, coragem da virtude. Sim. O ser resignado, ele é forte. Virtude é força. Então, se eu sou virtuoso, a resignação é a coragem que vem da virtude para mim. A indiferença é a covardia da paixão vil. Aquela é leve, a resignação. Ela eleva, dignifica, enaltece e santifica. E a covardia da paixão deprime, desmoraliza, deprava e mata. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Veja como é que ele trabalha a estrutura do Evangelho em níveis assim tão perfeitos, tão interessantes, né? Que a gente precisa também de fazer esse entendimento, de buscar nessas palavras de Jesus aquilo que possa nos conduzir para sermos melhores. Por isso que a palavra de Jesus, ela nos liberta, porque ela é a verdade. Ah, bandeirante do Espiritismo, Deus te abençoe por tanta coisa boa que estamos aqui vendo, né? E assim, meus amigos, nós estamos terminando, né, o nosso Opinião Espírita de hoje. Eu espero que você reflita bastante sobre o que nós ouvimos de Caibá Schutel, essa criatura ímpar, né? Essa criatura que deixou, quando ele passou aqui, informações magníficas. Depois você pode ler os livros dele, né?
tem um livro, o Batismo, Vida e Atos dos Apóstolos, e outros tantos que você pode encontrar na Biblioteca Espírita. Vamos pensar seriamente nessas colocações do Paiva, que pode nos ajudar profundamente. Eu não sei fazer uma síntese desse trabalho. Eu só posso fazer uma síntese, eu digo, numa palavra que ele coloca, seja alpinista da tua evolução. Mas seja um alpinista consciente, em busca do sagrado que você vai encontrar sempre enquanto você eleva na sua montanha da evolução. Sai do chão. Sai do resto do chão. Comece. Muito obrigado. Muita paz para você. Que Jesus abençoe sempre a tua vida, o teu lar, as tuas realizações. É importante sempre termos na pauta das nossas vidas que estamos em evolução, né? Sempre transformando, sempre subindo. Aquele que fica parado, deitado, pregado, não está entendendo ainda a vida. Muita paz, muito obrigado. Até o nosso próximo Opinião Espírita. Fiquem com Deus. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.